Olá, gente. Agora a gente vai falar sobre um assunto chamado metatables. É um assunto um pouco mais avançado comparado com os outros assuntos de table que a gente falou, mas é algo bem interessante, então resolvi trazer. Basicamente a ideia, né, a palavra metatable, né, o meta ele significa algo que se refere a si mesmo, algo por aí. Então uma metatable seria uma table de uma table. Ela é uma table que vai conter informação de operações sobre aquela table específica. Então, coisas tipo o que acontece se a gente somar duas tables, se a gente subtrair duas tables, esse tipo de coisa. Então, primeiro mostrar para vocês o que acontece por padrão. Então, aqui, se eu for criar duas tables, né, digamos uma table A com os elementos 1, 2 e 3, uma table B com os elementos 4, 5, 6. Se eu tentar somar as duas, né, e printar elas, vai dar erro, pelo simples fato que eu não posso fazer a operação de aritmética soma em um valor de table. Né? Então, não é bem definida a soma de tables. Até mesmo o print, né, por padrão, o print de uma table vai apenas mostrar a posição de memória que ela está guardada. Então, o print também não é assim tão interessante. Então, seria legal se a gente pudesse fazer coisas tipo printar uma table num certo formato que a gente queira, né? Talvez printar num formato parecido com isso aqui, poder somar duas tables, talvez concatena elas ou soma os elementos na mesma posição, coisa do tipo. Seria legal se a gente pudesse ter esse tipo de controle. Então é isso que a gente consegue fazer com metatables. Então, para isso, eu resolvi fazer uma aplicaçãozinha aqui de números complexos. A ideia é, a gente vai representar números complexos como a table, que ela tem dois valores. Um valor é o valor real, outro é o valor imaginário. E daí, por exemplo, somar duas tables quer dizer somar dois números imaginários. Né? Seria a mesma operação que somar dois números imaginários. Complexos, melhor dizendo, né? Que imaginário só tem a parte imaginária, né? Então, somar dois números complexos. Então, o que eu fiz foi, eu tenho uma função que vai criar números complexos e funções que recebem dois números complexos e fazem a operação do nome, né? Então, a add vai somar dois, sub vai subtrair um número complexo do outro e por aí vai. E aqui está a parte da metatable que eu já vou explicar melhor, tá? Então, duas coisas de metatables primeiro. As operações. Tem dois operadores que a gente vai usar bastante. Então, deixa eu voltar aqui e só definir o A, por exemplo. O primeiro, que na verdade eu nem vou usar tanto ali na aplicação, mas é um que existe, que é o getMetatable. Então, getMetatable, você passa uma table como argumento e ele vai te devolver a table sobre aquela table. Ele vai devolver a metatable sobre aquela table. Então, nesse caso, a table ela é new, porque não existe. A gente não criou uma metatable para o A. Se a gente criar uma metatable, ele vai retornar aqui uma table, que é a metatable daquela table. Eu estou falando table muitas vezes, mas espero que esteja dando para entender, né? A metatable, ela também é, por sua vez, uma table. E a outra é a set metatable, que é o que a gente vai usar para definir a metatable para aquela table. Sim, é muitos tables, mas acho que está dando para entender, né? Então aqui, por causa da ordem que a gente tem que programar, talvez fique um pouco complicado de entender o código na primeira vez que você lê, tá? Mas qual é a ideia? Essa função aqui, createComplex, ela vai receber dois parâmetros, que é o valor real e o valor imaginário. Daí ela vai criar aqui uma table C, que contém a parte real e a parte imaginária. Eu estou usando R para a chave da parte real e I para a parte imaginária. Daqui eu usei o setMetatable. Então, setMetatable eu vou passar qual que é a minha table normal e também vou passar a minha metatable. E essa aqui vai ser a metatable desse argumento, né, do C. Então, isso e essa metatable, que é a metacomplex, está definida lá mais embaixo, mas eu já falo dela. E dele retorna ela. Ou seja, isso aqui no final vai retornar uma table que representa o número imaginário, né, ele tem a parte real e a parte imaginária, e que tem a metatable dele já definida com as operações que a gente quer. E daí aqui eu defini várias funções úteis, então não fiz todas que a gente poderia fazer de números complexos, fiz só algumas para poder exemplificar. Por exemplo, somar dois números complexos é simplesmente você criar um número complexo que somou as partes reais, somou as partes imaginárias, né? E daí eu estou passando o createComplex justamente para o retorno deles ter a metatable já definida, né? O sub bem parecido. A multiplicação ela é um pouco mais complexa, né? Dá para deduzir no papel como fica, mas vai ficar essa expressão aqui. Eu chamei de mul, tá? Porque é o valor, é a sintaxe que ele usa na metatable, mas você não precisa chamar de mul, tá? Pode chamar de outra coisa. Também fiz uma função para equivalência, só para mostrar o operador relacional. Então, dois números complexos são iguais se as suas partes reais são iguais e também suas partes imaginárias são reais.
e também fiz uma função para a gente poder transformar em string. Então isso aqui é útil na hora de imprimir. Na hora de imprimir, em vez de ele imprimir daquele jeito table e daí a posição de memória, ele vai imprimir no formato número real mais número imaginário vezes i. Tá? Então isso aqui vai ser útil para os prints. Daí para criar a meta table é bem simples. Você vai criar uma table onde a chave ela é sempre nesse formato underline, underline e dê o nome da função. Então, por exemplo, a operação é add, a subtração é sub, a multiplicação é mu. Então, esse lado esquerdo aqui tem que ser desse jeito. É a sintaxe usada, vocês podem ver mais no manual de referência, no Programming Lua, a sintaxe de tudo, né? Que eu estou mostrando só dos que eu usei. O toString é assim, né? Então veja, underline toString sem nada aqui no meio. Aqui eu botei desse jeito. Então note que não precisa ser perfeitamente igual de um lado ou do outro, né? E por aí vai. Então agora está definida a meta table, né? Daí ele coloca aqui. Então eu tive que definir, como eu disse, né? Um problema de ordem, né? Porque eu tive que definir aqui a meta table, porque eu tenho que definir ela depois dessas funções, certo? Porque essas funções estão sendo colocadas aqui, então eu tenho que primeiro definir essas funções. E para definir essas funções eu preciso primeiro definir o create complex, então por isso ele está aqui em cima. Então por isso ficou uma ordem talvez meio ruim de entender, tá? Mas tem que ser desse jeito para poder funcionar, né? Note também que o metacomplex ele não é uma variável local, ela é uma variável global. Se ela fosse local, não daria para usar ela dentro de uma função, tá? Que nem está sendo usada aqui, então por isso ela é global, diferente, por exemplo, aqui, né? E daí para usar é bem simples. Então eu vou usar aqui o create complex para criar dois números imaginários, complexos, melhor dizendo. Então aqui eu criei o 2 mais 3i e aqui o menos i. Eu posso printar eles, já vou mostrar, mas ele fica no formato bonitinho. Eu posso multiplicar os dois. Então veja, eu não preciso, tipo, fazer mu de A, B, né? Eu não preciso fazer isso aqui. Eu posso usar essa sintaxe mais bonitinha com vezes mesmo, né? Posso printar, posso testar a igualdade. Então, ao usar a meta table, a gente consegue usar a sintaxe que a gente está acostumado, né? O que deixa bem legal. Então eu vou só executar aqui para mostrar para vocês. Então é meta tables. Então aqui, né? O primeiro print mostrou lá os dois números. Veja que está lá no formato que a gente falou, né? Aqui ele multiplicou. Então vocês podem ver que a multiplicação vai dar isso mesmo. E daí depois eu só estou testando se deu igual, né? Só para testar aqui o operador relacional, que deu true. Então, essa é a ideia de metatables, né? Ela é bem útil porque permite a gente usar sintaxes normais para poder fazer operações com tables. Então, o código fica bem simples de entender. Também ajuda bastante a representar operações com, nesse caso, né, com números complexos, mas para qualquer objeto que você queira criar, né, quando a gente está falando de orientação a objetos. Então, metatable é um assunto bem legal.